Oi, gente, tudo bem? Muita gente ligando aí para saber sobre a questão do fundo de garantia, se entra ou não entra, né, com alguma ação até o dia 13 de maio. Bem, a questão é a seguinte: haverá no dia 13 de maio, pelo menos está prometido que haverá, o julgamento desse tema repetitivo, que gira em torno exatamente da atualização das contas do fundo de garantia no período de 1999 a 2013. E as pessoas estão ouvindo falar que vai ser uma bolada, que vai ser um dinheirão, e todo mundo querendo correr para o judiciário, no momento de pandemia, onde a dificuldade está sendo muito grande, né? A dificuldade de encontrar advogado para te atender, de conseguir extrato analítico do fundo de garantia. E aí, como muita gente começou a me telefonar, eu falei, vou fazer um resuminho para ver se eu consigo ajudar as pessoas. Bem, primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: qual é o objeto, né, dessa discussão? Pessoas que tiveram conta de fundo de garantia no período de 1999 a 2013. E essas contas, o saldo das contas, ele foi atualizado com base na TR. E a discussão é que essa TR ela é inconstitucional porque ela gera uma perda ao trabalhador. Na verdade, discute-se que esse saldo ele deveria ser atualizado pelo IPCA-E ou INPC. Eu não vou entrar aqui no mérito qual seria o índice. Essa é a discussão lá do processo. Muito bem. Então, se você está dentro desse período, você teve contrato de trabalho do tipo contrato de emprego com direito a depósitos, recolhimentos do fundo de garantia no período de 1999 a 2013, você teria uma chance de ter uma atualização nas contas vinculadas. Mas vamos lá, isso ainda vai ser discutido, se essa atualização é devida ou não. A gente vai chegar lá. A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: você está dentro desse grupo? Porque se você está dentro desse grupo, né, você continua assistindo o vídeo. Aí você vai chegar para mim e falar, não, mas eu nem trabalhei nessa época. Eu não trabalhei de carteira assinada. Bem, se você não trabalhou de carteira assinada nesse período, em nenhum desses períodos, de 99 a 2013, você nem precisa ouvir o vídeo, né? Não precisa continuar assistindo esse vídeo, porque você não está dentro do grupo. Bem, dentro desse grupo, né, de pessoas que estão com as contas vinculadas do fundo de garantia que sofreram atualização de TR, a gente tem dois subgrupos. A gente tem pessoas que ainda estão com contrato em curso, e eu vou falar primeiro dessas pessoas, tá? Então, as pessoas que ainda têm contrato em curso, primeiro problema mesmo que o julgamento seja favorável, ou seja, que o Supremo Tribunal Federal entenda que essas contas devem ser atualizadas ou pelo IPCA-E ou pelo INPC, essa atualização ela vai entrar na própria conta do fundo de garantia, porque lembre-se, a sua conta ela está ativa, você ainda está trabalhando, está com contrato em curso, e o fundo de garantia é um dinheiro que, em que pese ser do trabalhador, ele é utilizado pela Caixa Econômica para programas sociais, e ele só é liberado, em regra, quando há o rompimento do seu contrato de trabalho sem justa causa. Enfim, existem outras hipóteses na lei que a gente não vai discutir aqui, porque esse não é o objeto, não é o que a gente vai discutir agora. Mas enfim, se o teu contrato é em curso, essa atualização, se devida, se o STF entender que é devida, essa atualização ela vai ser revertida para sua conta. E aí a gente entra uma pergunta que não quer calar, né? Se você contratar um advogado particular para fazer isso, como é que você vai pagar esse advogado particular? Digamos que você tem uma atualização de R$ 5.000 na sua conta, de 99, um período que você realmente tenha. Eles estão fazendo um levantamento de aproximadamente 48,3% de defasagem. Digamos que o teu saldo do fundo de garantia seja tal que você tenha uma atualização em torno de R$ 5.000, né? Um advogado vai te cobrar pelo menos 20% do valor, você tem que pagar ele pelo menos R$ 1.000 do seu proveito econômico. Então, neste caso, né, se você está dentro desse caso, você tem que pensar: como é que eu vou pagar o advogado? Seria o caso de procurar uma defensoria pública. O problema é que a defensoria pública, né, e aquele atendimento que existe nos juizados especiais federais, ele é um atendimento que está bem difícil em razão da pandemia. Mas, enfim, você tem que pensar nesse aspecto.
Outra coisa, seu contrato de trabalho ele já foi extinto e você trabalhou nessa época, de 1999 a 2013, eu estou nesse caso. Né? Trabalhei de carteira assinada num período, compreendi há muitos anos atrás, mas pega um período desse aí. Muito bem. Digamos que o meu contrato tenha sido extinto em 2002, então eu teria uma atualização de 1999 a 2002. Isso se houver o entendimento favorável, né? Se o julgamento for procedente. Muito bem. Eu entrei com o processo? Não. Ouvi falar nisso agora. Por exemplo, de 2002 até hoje, nós temos bastante tempo, né? 20 anos. E aí, como é que a gente faz isso? Não é? 20 anos, eu posso ir ao judiciário pleitear algum prejuízo que eu tenho? Via de regra, não. Né? Existe um instituto chamado prescrição que extingue, né, o meu direito, né? Na verdade, a minha pretensão. Às vezes, eu tenho o direito é reconhecido, mas por eu não ter ido de forma tempestiva, dentro do prazo que a lei estabelece, para eu ir ao judiciário cobrar o que é de direito, eu perco esse direito. E aí a gente estaria discutindo a questão da prescrição. Nesse exemplo que eu acabei de dar, um contrato extinto em 2002, hoje, fundo de garantia. Eu particularmente entendo que esse direito ele até pode ser reconhecido pelo STF, mas em razão a pessoa não ter ingressado com o processo dentro do prazo da prescrição, como regra, né, de 5 anos, que está no CTN, né, que a gente poderia... O fundo de garantia já foi decidido pelo STF, né, pelo menos em alguns acórdãos que eu li, que ele tem natureza jurídica de tributo. E tributo, né, a gente tem 5 anos, né, de prescrição, é o período prescricional. Então, nesse exemplo que eu dei, a gente não teria muito o que fazer. Um outro exemplo, a pessoa trabalhou de carteira anotada até 2015, nós estamos em 2021, 2015 para 2021, 6 anos, mais de 5 anos. Vamos colocar dessa forma. Digamos que essa pessoa ingresse com o processo agora. A gente vai retroagir 5 anos no tempo para alcançar o direito, porque o que está fora dos 5 anos estaria prescrito. E aí você deve estar pensando, mas o fundo de garantia, a prescrição não é trintenária? Bem, recentemente, né, o STF entendeu que não. Tanto é que a súmula 362 do TST, que tratava dessa questão do fundo de garantia, a prescrição ser trintenária, o STF deu uma modulada nessa súmula, e de 2014, né, em diante, essa prescrição começou a ser quinquenal, como a regra geral, né, que é um tempo razoável para que você tenha uma segurança jurídica, porque senão realmente a gente fica sem saber o que fazer. Então, digamos que essa pessoa entre na justiça agora, 5 anos, vai retroagir, estamos em 2021, vamos retroagir até 2016, 21, 20, 19, 18, 17, 16. Mas em 2016 o contrato dessa pessoa já estava extinto, então não havia mais depósito do fundo de garantia. E vou mais longe, até que tivesse. As atualizações que estão sendo discutidas são do período de, precisamente, janeiro de 99 a setembro de 2013. É essa discussão que está sendo feita. Então, se eu tenho fundo de garantia lá em outubro de 2013, esse fundo de garantia que não foi atualizado em outubro de 2013, ele não é objeto dessa discussão que a gente está tendo. Então, também não seria o caso. Bem, se você está dentro dessa história, não, mas eu estou dentro, vou tentar, não sei o que eles vão dizer, eu tenho fé, porque fé é tudo, acontece. Você tem que ter a primeira situação, você tem que ter uma planilha do teu fundo de garantia da época. Na verdade, é um extrato, né, analítico do teu fundo de garantia, com todos os depósitos dos respectivos períodos, porque não é um saldo, tá? Cuidado com isso. Eu falo muito com o pessoal, falo, gente, é extrato analítico, mês a mês, depósito a depósito. Mas eu tenho saldo aqui que eu tiro, mas saldo não serve, porque para você ingressar com o processo, e aí existem várias alternativas aí na internet, tem um advogado que está dando até o modelo da petição, está dando a planilha, enfim, você tem que pegar o teu extrato do fundo de garantia, digitar na planilha que está sendo divulgada aí na internet e fazer a petição inicial,
e fazer a distribuição conforme está sendo orientado, ok? Agora, se você não tiver o extrato analítico, como é que você vai ingressar? Esse processo vai ser extinto, né? Até porque você tem que entrar com todos os documentos necessários. Bem, deixa eu ver o que mais. Importante lembrar também que a gente está falando de Caixa Econômica Federal e tudo isso, né? Esse processo, ele tem que ser proposto na Justiça Federal e não no Tribunal de Justiça, que é outra justiça comum, mas é outra especialidade. Então, Caixa Econômica, ela é acionada na Justiça Federal, tá certo? Eu espero ter atendido, né, pelo menos esclarecido alguma coisa, mas agora eu vou dar a minha opinião sobre isso. Eu acho, né, a minha opinião, que esse julgamento não vai ser favorável, por uma questão muito simples. Se vocês acompanham essas questões de atualizações, recentemente nós tivemos uma questão muito complicada na Justiça do Trabalho, onde eu milito, e sobre atualização, né, eles fizeram uma salada danada e discutia-se que era o IPCA-E, depois a decisão não foi no sentido do IPCA-E e acabaram mantendo a TR. Então, eu acredito que hoje, né, se houver uma coerência de julgamento, eu acho que a TR vai ser mantida, em que pese, né, ela não estar atualizando corretamente as contas de fundo de garantia. Mas também não está atualizando os débitos trabalhistas. Então é uma questão de paralelismo. Você não pode julgar uma coisa de um jeito e uma coisa do outro. Enfim, aqui no Brasil até pode, né? Mas não seria coerente. Eu acho que tem que haver um segmento de lógica, né? E ainda tem uma outra questão. Vocês imaginem, né, o passivo da Caixa Econômica Federal se essa ação for julgada procedente, ou seja, se a TR for declarada como índice de correção do Fundo de Garantia como inconstitucional. Eu acho que a situação vai ficar um pouco complicada. Mas, enfim, tem gente aí torcendo, eu não estou nem a favor nem contra, eu estou só expressando a minha opinião e tentando fazer um esclarecimento. Eu espero que tenha sido útil e, caso você tenha gostado do vídeo, dê o seu like, compartilhe e divulgue, porque a informação faz toda a diferença. Um grande abraço e muito obrigada pela companhia.